Oi, gente, bem-vindas a mais uma live. Hoje, 12h37, estamos aqui porque esses serão os horários estabelecidos das nossas lives. Meu nome é Joyce Gonçalves, eu sou professora de maquiagem personalizada e maquiadora profissional. E eu ensino maquiadoras a fazerem com que todas as suas clientes amem a sua maquiagem, mesmo começando do zero. E hoje eu vou falar de um assunto muito polêmico e interessante, que é decorar formatos de rostos pode ser a sua ruína. E realmente, gente, isso é verdade. Eu vou explicar muito o porquê disso, tá? Oi, Leide. A Leide é minha aluna da nova turma, né? Oi, Rosane. Oi, Patrícia. A Patrícia é minha prima, minha modelo. Então, gente, e por que eu resolvi fazer essa live, né? E até eu ia fazer uma live hoje já, só que eu tava com outro tema, já preparado, uma outra coisa. Só que ontem eu recebi no direct um vídeo de uma seguidora minha perguntando assim: Joyce, isso aqui realmente funciona? E foi o que eu postei nos stories ontem, que eu vou mostrar aqui pra quem não acompanhou, só um pedacinho. Ó, eu não sei se dá pra vocês escutarem. Não sei se deu pra vocês escutar o que a moça estava falando? Só me comentem aqui. Eu não sei porque como eu tô com o microfone, acaba não saindo no meu celular. E ela tava falando ali que ela descobriu um aplicativo que pega identifica o teu formato de rosto e ainda diz qual contorno e iluminação que a gente deve usar de acordo com o nosso contorno do rosto, de acordo com aquilo que aquele aplicativo acabou lendo. E aí eu fiquei assim, meu Deus, será que existe isso mesmo, né? Eu até nem consegui testar o aplicativo porque já era tarde e acabei não conseguindo testar. Mas, e aí eu achei muito interessante porque quando eu comecei, né, quando eu comecei a estudar visagismo, né, porque vocês sabem que eu faço uma maquiagem personalizada, que eu estudo o rosto da cliente. E quando eu descobri o visagismo, descobri tudo isso, eu aprendi dessa forma, que existiam formatos de rosto. E aí eu me perdi muito, gente. Foi um período muito difícil pra mim, porque quando eu comecei a estudar, deixa eu só mostrar pra vocês o que realmente é formatos de rosto, né? Algo que vocês já devem ter visto aos montes aí por aí na internet, né? E tem bastante tipo de vídeo, assim, de fotos, de pessoas explicando que, formato de rosto quadrado, por exemplo, se faz o contorno aqui, ali. Eu até mostrar outra foto aqui que vai ficar mais específico ainda, ó. Por exemplo, o formato de rosto quadrado, a gente faz contorno aqui, aqui na testa, ilumina aqui o centro, ilumina o queixo. Vocês já viram isso por aí? Rosane, amo suas maquiagens. Ai, obrigada, Rô. Rô é minha cliente, minha vizinha, minha costureira, minha um monte de coisa, né? E, gente, isso aí que a gente vê, eu aprendi exatamente assim. E a gente tinha um grupo de maquiadoras na época e era muito difícil a gente olhar um formato. Isso aí nem é um rosto de verdade, né? São figuras montadas através de aplicativos e do computador e tudo mais. E aí, na época, quando eu aprendi visagismo, a gente aprendeu a interpretar formato de rosto. E a gente tinha um grupo das maquiadoras de WhatsApp e a gente ficava muito em dúvida. Pegava o rosto de uma cliente, a gente batia foto e mandava no grupo: meninas, qual formato de rosto é esse? E assim, gente, cada uma vinha com uma opinião diferente. Então, por exemplo, o meu rosto, né, se a gente for levar pro lado desse lado aí, né, de decorar formato de rosto, porque existem, né, segundo essa teoria, 12 formatos de rostos padrão. Eu não vou lembrar o nome de todos aqui, mas deixa eu ver se eu consigo ver aqui pra vocês. Aqui nessa outra foto, acho que vai dar. Ó, tem o hexagonal de base reta, tem o hexagonal de lateral reta, o redondo, triangular, o quadrado, o triângulo invertido, o hexagonal de lateral reta, de base reta, já falei. Tem o diamante, tem o losango, tem o oval, tem o oblongo, tem o retângulo fino. Acho que eu falei todos.
E aí, nessa época, acontecia isso. A gente postava foto de uma pessoa e cada uma vinha com uma opinião diferente. Então, assim, quando eu postei a foto do meu rosto, por exemplo, uma dizia triângulo invertido, a outra dizia oblongo, a outra dizia que era oval, porque são formatos de rostos, né, parecidos. E aí, nisso eu também tentei com as clientes e achei extremamente difícil, porque gerava muito controvérsias. Aí quando a minha professora ia corrigir, já dizia uma outra coisa. E assim, era muito difícil. E eu vejo hoje muitas maquiadoras indo para esse lado e achando que estão no caminho certo, igual eu também achava na época. E por que que isso não funciona? Porque aqui a gente vê que os rostos estão tentando se encaixar em figuras geométricas, vocês estão vendo? Né? O triângulo invertido, o quadrado, o redondo, o oval, o retângulo. E o nosso rosto humano, não se encaixa em figuras geométricas. Vocês conseguem olhar para o meu rosto aqui e enxergar alguma figura geométrica nele? Não consegue. Meu rosto é triângulo invertido, ó. Porque essa parte aqui é mais larga, aqui, e aqui é mais fina. Mas como isso me gerou muita confusão, quase desisti de estudar, porque era difícil mesmo, achei que não ia conseguir. Eu acabei desenvolvendo um método diferente, que é o que eu ensino para minhas alunas, né? Eu vou falar um pouco dele aqui para vocês, vou dar algumas dicas já para vocês implementarem hoje mesmo nas clientes de vocês. Mas eu não quero que vocês fiquem mais presas a isso. Presas a decorarem formatos de rosto e decorar a forma de maquiar aquele rosto. Porque assim, aprendi, eu decorei que o meu formato de rosto é triângulo invertido, que eu devo passar contorno aqui, aqui, iluminar... Eu já até esqueci, iluminar aqui, enfim. Eu não quero que vocês fiquem presas a isso, porque olha só uma coisa, gente, eu vou mostrar duas pessoas, por exemplo, essa moça e essa outra moça. Prestem bem atenção no formato de rosto das duas, tá? Completamente diferente, né? Só que as duas, se a gente for avaliar e olhar pelaquela teoria, as duas têm formato de rosto triângulo invertido. E quando, gente, essa ficha caiu pra mim, quando eu vi uma pessoa do meu grupo ali, que a professora tinha corrigido como formato de rosto triângulo invertido, e o meu também triângulo invertido. E ela é completamente diferente de mim. E por que eu comecei a perceber isso? Porque assim, ela tinha uma testa super pequenininha, ela também tinha formato triângulo invertido. Ela também tinha testa super pequenininha, bem diferente da minha. E aí, dentro do conjunto ali, né, do padrão de como contornar um rosto triângulo invertido, dizia para passar contorno em toda a região da testa. E eu não sei se vocês já sabem, né, mas eu já tive live sobre isso aqui, ensino para minhas alunas também, que para contorno e iluminação, né, a parte escura é onde a gente aprofunda, é onde a gente esconde, e a parte clara é onde a gente projeta, a gente traz pra fora. Então, por exemplo, se eu tô passando contorno em toda a minha testa, eu tô deixando ela menor, tô tentando esconder ela. E aí, se eu fosse usar a forma padrão, eu ia fazer esse contorno no meu rosto, né? E ia fazer no rosto daquela outra moça, que também tem triângulo invertido, porém com o rosto bem menor e com a testa bem menor. E aí não ia funcionar. E aí eu comecei a pensar, esse negócio não tá legal. As clientes não vão amar minha maquiagem se eu fizer isso. Porque eu tô tentando sair de uma maquiagem padronizada, que é a maquiagem copia e cola, que eu falo pra vocês, porque eu percebi, porque eu não comecei estudando visagismo quando eu iniciei na maquiagem, eu estudava maquiagem comum, fazia maquiagem comum, as minhas clientes não amavam minha maquiagem, eu quase desisti da carreira, e aí conheci o visagismo e disse, esse é o caminho, é dessa forma que eu vou fazer com que as minhas clientes amem a minha maquiagem. E aí, quando eu comecei a estudar, tipo assim, veio um balde de água fria, né? Muita coisa. Gente, não tô falando mal, né, da professora, enfim, do método, mas eu aprendi muita coisa. Inclusive, o meu método se originou desse, mas eu percebi que isso não tava fechando. Que dessa forma, minhas clientes não iam amar minha maquiagem. E aí eu consegui desenvolver o meu método. Já vou falar um pouco sobre ele pra vocês. E aí eu não quero, já falei, né, que eu não quero que vocês caiam nessa armadilha de novo.
Porque eu sei que tem muitas pessoas aí na internet, enfim, que vão ensinar visagismo pra vocês e mostram aquela foto ali que eu mostrei. Ah, existe 12 formatos de rosto padrão, vocês vão identificar, a cliente de vocês vai ter que se encaixar em um e vocês vão fazer esse contorno e essa iluminação. Se fosse assim, gente, seria muito fácil, né? Seria extremamente fácil. Poxa, o rosto da fulana é tal, vou fazer contorno tal. Mas não é bem assim que funciona, porque nós somos bilhões, acho que são 12 bilhões de pessoas no mundo, não quero. Deixa eu só procurar. Quantos bilhões de pessoas existem no mundo? População mundial. Vamos ver aqui. População mundial. São 7 bilhões de pessoas no mundo. Não tem como a gente montar um grupo de 12 formatos de rosto e encaixar essas pessoas nesses formatos de rosto e fazer a maquiagem igual em todo mundo. Então, se você acha que está fazendo uma maquiagem personalizada e está seguindo esse padrão de rosto, eu sinto muito te informar que isso não é maquiagem personalizada. Que esse não é o caminho para tua cliente amar a tua maquiagem. E eu tô aqui para alertar vocês. Para que vocês não caiam no mesmo erro que eu. Eu, graças a Deus, consegui desenvolver o meu método, consegui ter essa visão. Mas se eu ficasse presa ali, eu não estaria hoje ensinando vocês a fazer com que as clientes de vocês amem sua maquiagem. Eu não conseguiria ter esse resultado com as minhas clientes. As minhas alunas não teriam esse resultado. Então, mesmo assim, quando a gente aprende qualquer coisa, eu sempre ensino, saia da caixinha. Porque sempre tem um outro ponto de vista, sempre tem uma outra visão. Por isso que hoje o meu método existe. O meu método de maquiagem personalizada. Gente, se você tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? E como é que eu faço, né? Vou falar pra vocês como que é o meu método. Da minha maquiagem personalizada. Só falando em rosto, né? Claro que tem olho, boca, nariz, tem tudo. Tudo. Tem um geral, sobrancelha. Mas eu vou falar hoje de rosto, porque a gente falou de formato de rosto, de contorno e tudo mais. Eu analiso, basicamente, 3 coisas. 3 coisas eu analiso. Que são os terços do rosto. Já falei muito em live também, né? Que é o terço superior, o terço médio e o terço inferior. Eu analiso também proporção de testa e mandíbula, porque ó, vocês conseguem ver que a minha mandíbula, ela é bem mais fina que a minha testa, ó. Tem pessoas que têm a mandíbula assim, ó, bem proporcional com a testa, outras têm a mandíbula bem larga e a testa mais afunilada. A gente sabe, já falei também, que o nosso cérebro interpreta linhas, cor, volume, forma e proporção. Tem outra coisa que eu ensino também no meu método, é identificar as linhas do rosto. Por exemplo, o meu rosto. Eu encontro linhas na diagonal crescente, que na sobrancelha a gente encontra linhas na diagonal crescente. E eu encontro também algumas linhas na decrescente, ou seja, os meus olhos são caidinhos, tá vendo? Se eu fosse traçar uma linha reta no meu olho, essa parte de baixo aqui, ela cai. Tem pessoas que têm mais caidinha ainda. A minha boca. Tá vendo? Parece que eu tô triste a minha boca, né? Por quê? Porque ela tem essas laterais caídas. Então, a gente precisa... Gente, essa é a base do meu método para identificar qual a mensagem que o rosto da cliente traz, qual as medidas do rosto dela, o que eu preciso fazer de contorno e iluminação. São essas 3 coisas que eu uso, que é os terços do rosto, a proporção de mandíbula e testa e as linhas do rosto. Isso é um método super descomplicado. Eu vou ensinar para vocês hoje a vocês medirem os terços do rosto, tá? E o que fazer quando encontrar essas medidas. Mas assim, com isso a gente consegue, sim, de verdade, montar uma maquiagem personalizada, que seja realmente pra pessoa. Porque assim, fulana, tu tem formato de rosto tal, vou fazer maquiagem tal. Isso não é maquiagem personalizada. Maquiagem personalizada é isso, é medir o rosto, medir o olho, medir tudo, medir boca, medir nariz. Isso que eu faço com as minhas clientes. Isso que eu ensino para as minhas alunas. E por isso as minhas clientes amam a minha maquiagem. E por que eu penso que... Porque realmente é comprovado, né? Que funciona melhor fazer esse tipo de maquiagem, né? De analisar os terços, proporção de mandíbula e testa e linha. Por que isso é melhor do que simplesmente decorar formatos de rosto e fazer maquiagem conforme eu aprendi naquele formato de rosto X? Porque essa realmente é uma forma de maquiagem personalizada. E quando a gente faz uma maquiagem personalizada para cliente,
ela ama a nossa maquiagem. E se a cliente ama a nossa maquiagem, a gente consegue alavancar a nossa carreira. A gente consegue ser reconhecida por isso. Porque hoje, gente, claro, você sabe que eu falo muito aqui no Instagram, tem meus clientes e tal. É difícil o lugar que eu não vou e as pessoas não me reconhecem por isso. Até o meu esposo, esse dia, foi no mercado e disse assim, tu não é o esposo daquela moça que faz maquiagem, assim. Aí ele foi trabalhar com uma outra pessoa e a moça da empresa também falou a mesma coisa. A gente foi na padaria, a mesma coisa. Por quê? Porque hoje eu ensino essa maquiagem personalizada e eu faço essa maquiagem personalizada e as pessoas estão reconhecendo. E a gente sabe que a profissão maquiadora é uma profissão que as mulheres admiram muito, né? Eu cansei de escutar na rua. Ai, Joyce, eu queria tanto saber me maquiar. Elas admiram a pessoa que faz maquiagem. Só que a mulher, a maquiadora que aprendeu a fazer maquiagem comum... O que é maquiagem comum, né, gente? Tô aqui falando, mas não falei o que é. A maquiagem comum é aquela maquiagem que a gente aprendeu a fazer um esfumado. Ó, tu vai encaixar o teu pincel aqui, ó, no côncavo e vai fazer assim o movimento. A outra sombra, tu vai colocar um pouquinho aqui embaixo, por exemplo. O contorno. Contorno a gente vai fazer assim, ó. A gente contorna a testa, a gente contorna aqui essa região para deixar o rosto mais fino, a gente contorna o queixo. Essa é a maquiagem padrão. A gente aprendeu a técnica, mas não aprendeu o porquê da técnica e para quem que aquela técnica fica bonita. Porque não é toda a técnica de maquiagem que vai ficar bonito em todo mundo. Vocês já viram aqui diversas vezes eu mostrando uma mesma técnica de maquiagem em uma pessoa e em outra. Em uma pessoa ficou maravilhosa e na outra não. E se a maquiadora não consegue identificar as características da cliente, a diferença que uma cliente tem para outra, ela acaba ficando para trás. Ela acaba perdendo credibilidade, perde cliente. A cliente dela não ama maquiagem, a cliente dela tem a probabilidade de chegar em casa e tirar toda a maquiagem, ou ela vai pra festa com aquela maquiagem, ela não gosta. A amiga dela pergunta quem fez, ela diz, não vai na fulana de tal, porque eu não gostei da maquiagem dela, ela não fez do jeito que eu pedi. Isso é o que acontece quando a gente usa maquiagem padrão, quando a gente usa essa maquiagem achando que tá abafando, né, fazendo, eu sei técnicas de visagismo, eu sei identificar formato de rosto, eu sei isso, aquilo outro, mas tá fazendo a mesma coisa. Só tá colocando as pessoas em grupinhos diferentes, mas ainda tá fazendo a maquiagem padrão. Então, muito cuidado com isso, eu quero alertar demais vocês. Decorar formato de rosto é igual matemática. Quando eu era adolescente, criança, né, a gente sempre odiei matemática, vocês já deve ter visto aqui eu fazer algumas contas, mas o meu ponto mais fraco é matemática. Meu negócio é teoria, né? Em questão de estudo e tudo mais. Aí, eu lembro que a professora passava no quadro, né? As contas de matemática, com aqueles números. Beleza, entendi, vou fazer. Só que quando eu não entendia, eu decorava. Porque quando eu ia fazer os exercícios, quando eu ia fazer a prova, eram outros números. E aí não dava certo. Por quê? Porque eu não tinha entendido, aprendido, eu tinha decorado. E aí matemática é uma coisa que não é para decorar, tirando a tabuada, né? Tabuada dá para decorar, a forma dá para decorar, mas a questão de sequência de número não tem como, porque cada conta, né, vai ter uma sequência de números diferente. É a mesma coisa a maquiagem. A maquiagem vai ter bilhões de pessoas no mundo, então com diferenças enormes, absurdas. Então não dá pra gente decorar o formato de rosto e encaixar as pessoas, todas elas dentro de uma caixinha, porque não vai funcionar. A tua cliente não vai amar a tua maquiagem. E por que eu acho importante, né, medir o rosto, identificar as linhas, para que a nossa cliente ame a nossa maquiagem, né? Essa semana eu escutei uma história e há um tempo atrás eu escutei outra, de duas que eu lembro, tá? Dessa semana foi assim, Joyce, uma vez eu fui numa maquiadora, eu escuto tanto isso, mas eu não sei quem é a maquiadora, eu nem pergunto realmente, tá? E ela fez uma maquiagem em mim e me deixou com o rosto bem assim, ó, bem chupado. E eu não gosto, porque eu já tenho o rosto fino, eu não gostei. Eu só fui pra festa com aquela maquiagem porque eu não tinha tempo de tirar e fazer de novo, porque senão eu teria tirado e feito em casa. Olha só a decepção da cliente. Aí hoje ela nem quer mais ir em maquiadora nenhuma,
porque ela foi decepcionada. Aí, eu disse pra ela assim, realmente essa maquiadora deixou o teu rosto, ela fez maquiagem, né, o contorno, de uma forma padrão, de uma forma que todo mundo ensina, que é fazer esse contorno aqui, que é o que eu tô usando hoje. Eu fiz bem fraquinho. Mas é o que eu tô usando hoje, é o que eu mais gosto de usar em mim, porque o meu rosto pede. E aí foi o que foi feito nela, só que ela já tinha um rosto muito fino. Então, como ela tinha... Eu nem sei que formato de rosto é, tá, gente? Porque eu não analiso mais formato de rosto. Não é dessa forma com que hoje eu trabalho. Eu interpreto linhas, eu interpreto os terços do rosto e eu analiso proporção de largura de testa e mandíbula, tá? É isso que eu faço e eu consigo personalizar a maquiagem para todas as minhas clientes. E aí eu disse pra ela que a maquiadora tinha feito isso, por quê? Porque quando eu aprendi maquiagem, isso em 2017, o primeiro curso que eu fiz, era dessa forma que era ensinado a fazer o contorno. Tu vai encaixar o pincel aqui na ponta da orelha e vai trazer pra ponta da boca. Em todas as clientes tu vai fazer isso. E essa maquiadora aprendeu dessa forma, em todas as clientes ela fez isso. E algumas clientes dá certo, no meu rosto daria certo. No rosto dela, não dá certo. E a chance é muito grande de não dar certo. E por que é muito grande? Porque as pessoas são diferentes. Então, se alguém quiser ensinar esse tipo de coisa pra vocês, gente, fujam. Fujam porque a gente não pode padronizar a maquiagem pra cliente, porque cada cliente é diferente. E aí teve uma outra história aqui da minha prima. E a gente já viu aqueles contorno universal de nariz, né? Vocês já viram? Que a gente vai lá da ponta da sobrancelha, vai fazendo aqui um contorno e fecha aqui. Isso eu já vi várias pessoas fazendo. Só que isso não dá certo com todo mundo. Pra mim, meu nariz é tortinho, né? Inclusive, eu faço contorno pra deixar ele bem menos torto. Se eu tivesse sem maquiagem, vocês iam ver que ele é bem mais torto. E aí, isso afina o nariz, esse tipo de contorno, né? Pra mim, é deixar o nariz mais torto. E pra essa minha outra cliente, deixou o nariz dela fino. Por quê? Porque é o intuito desse contorno, deixar o nariz fino. Só que essa minha cliente já tem o nariz fino. Ele não é desproporcional com o rosto em relação à largura dele. Ele é fino porque ele já é padrão de fino dela, não é fino demais, porque a gente mede, né, só pra vocês terem uma ideia, como eu ensino, né? A gente mede a largura do nariz em relação ao olho e em relação à boca. Como ela tem a boca pequenininha, o nariz não fica proporcionalmente estranho. Ele fica fino, mas fica ok. Aí ela foi numa maquiadora, a maquiadora deixou o nariz dela fino demais. Por quê? Porque aprendeu que era assim que era feito contorno de nariz. E é pra todo mundo afinar nariz, gente? Não é. Tem clientes que não precisam afinar nariz. Tem cliente que, no caso, precisam até alargar o nariz, deixar mais largo. É comum? Não, não é comum. Mas a maquiadora precisa entender disso. Ela precisa analisar. Porque um dia vai chegar uma cliente com o nariz mais fininho e ela não vai precisar afinar. Ou ela não faz nada, ou ela deixa mais grossinho. E aí, a maquiadora que não analisa o rosto da cliente, ela não entende disso, ela acaba fazendo com que a cliente dela não ame a maquiagem. E ela é pior, gente, ela acaba causando uma frustração na cliente. Eu já tive clientes, assim, que eu tive que convencer, por exemplo, a fazer uma pele. Teve uma cliente minha que disse assim, Joyce, eu quero fazer só o olho. Mas não é porque ela queria economizar ou porque ela sabia fazer a pele, não. Ela não ia fazer a pele, porque todas as maquiagens que ela fez até hoje, ela chegou em casa e tirou porque deixaram a pele muito pesada. Por quê? Porque não perguntaram para a cliente, porque não estudaram o rosto da cliente, porque não analisaram o desejo da cliente. Por isso, aí ela nunca mais ia fazer pele. Agora, né, eu peguei o jeito dela, fiz o jeito que ela queria, ela só vem se maquiar comigo. Então, por isso que eu falo que é extremamente importante a gente sair dessa maquiagem padrão e ir para maquiagem personalizada. Porque é só assim que as nossas clientes vão amar a nossa maquiagem. Cliente não quer técnica. Ah, eu vou lá naquela maquiadora porque ela fez uma especialização na Makeup Forever de Nova York e ela faz a melhor técnica do mundo. Não. Eu vou lá naquela maquiadora porque ela faz a maquiagem do jeito que eu gosto. Porque cada vez que eu fui me maquiar com ela, eu me senti maravilhosa. Porque a minha amiga foi se maquiar com ela e amou a maquiagem. E é assim que eu quero que vocês sejam reconhecidas a partir de agora. Eu vou mostrar pra vocês hoje como que eu faço a medida dos 3/3, tá? Porque não adianta mais técnica, técnica e técnica. Vocês já devem ter percebido a essa altura do campeonato que isso não adianta mais. A gente precisa entender de técnica? Precisa. Mas é só isso que faz a cliente amar a maquiagem? Não, não é só isso. Isso é uma pecinha do quebra-cabeça. Joyce, qual é o melhor momento pra mim aprender a analisar formato não. Analisar o rosto da cliente do jeito que tu tá falando?
é agora, né? Se tu tá conhecendo esse conteúdo agora, é agora. Agora é o melhor momento. Se tu tá no início da carreira, melhor ainda. Se tu nunca fez um curso, tá pensando em se profissionalizar, esse é o melhor momento pra ti começar a aprender esse tipo de maquiagem. Ah, Joyce, eu já maquio há anos. É o momento agora. Então, começa a mudar. O que eu vou ensinar hoje aqui pra vocês já vai virar uma chavezinha na cabeça de vocês. Ah, Joyce, eu fiz um curso, já atendo, sou iniciante. Agora é o melhor momento. Sempre é agora o melhor momento. Porque a gente tem que esquecer que as pessoas são padronizadas. Elas não são padronizadas. Você já aconteceu com vocês de experimentar uma calça do tamanho de vocês, tamanho que você usa, e dá certinho, e aí em outra fábrica não dá certinho? Por quê? Porque as pessoas não são padronizadas. A gente não pode padronizar o rosto dos nossos clientes também. Então eu vou mostrar pra vocês agora a dica que eu ensino para minhas alunas, né? Que eu vou mostrar e vocês vão entender. Então presta bem atenção no que eu vou falar. Pra gente fazer o contorno no rosto da cliente, a gente tem que fazer isso. Senão a cliente não vai amar a tua maquiagem. A gente tem que medir os 3/3 do rosto. Então, como é que a gente faz a medida? Eu vou medir a testa, desde o topinho da testa da cliente até o início da sobrancelha. Por exemplo, o meu deu 5 centímetros, beleza. Agora eu vou medir do início da sobrancelha até ponta de nariz, ó. Aqui é a ponta do nariz. Deu 4 centímetros. E agora eu vou medir o outro terço, que é da ponta do nariz até a ponta do queixo. Deu 3. Vocês viram que eu falei números diferentes. E por que eu falei isso? Porque a maioria das pessoas vai ter esses 3/3 diferentes. E agora, o que é que eu faço? A gente vai ter que entender que o terço que é maior, eu tenho que deixar ele menor para acompanhar com o terço menor. Por exemplo, eu tenho 6 centímetros de testa e 4 de nariz. Eu tenho que tentar aproximar o 4 do 6. Como? Diminuindo o 6 e deixando o 4 maior. Claro, gente, que a gente não vai aumentar assim, gigantescamente. Mas só pelo fato de a gente fazer o contorno de iluminação no local certo, vocês vão ver que é incrível a mudança. Aí, por exemplo, eu tenho vamos supor, vou fazer bem o meu rosto, tá? Eu tenho o primeiro terço bem maior do que os outros dois. O que eu faço? Eu passo contorno, ó, tô com contorno em toda a região da minha testa. A parte do nariz, gente, ela é bem proporcional esse terço aqui, tá? O terço 2 é bem proporcional ao terço 3. Então, nesse caso, eu posso só dar uma apagadinha no meu queixo, porque o meu rosto é longo, né? Vocês conseguem identificar que o meu rosto é longo. Se ele fosse aqui, ó, ele seria um rostinho curto, mas ele é longo. Aí eu dou uma apagadinha na minha testa só pra deixar proporcional. Por quê? Tem pessoas que tem esse terço aqui, ó, bem maior. Por exemplo, tem 4 centímetros aqui, 4 aqui e 7 aqui. Acontece. E aí tu vai fazer, a pessoa pede pra afinar o nariz. E tu vai fazer aquele contorno universal de nariz, né? Só que aquele contorno universal que vem... Pensa, eu tô chamando atenção, tô criando uma linha escura. Desde aqui, ó, da ponta da sobrancelha até aqui embaixo. Eu tô alongando esse nariz. Tô deixando mais fino? Tô, mas eu tô alongando. Então, isso acaba a gente estragando a maquiagem da cliente. Porque eu tô deixando ela com um rosto desproporcional. Eu já mostrei pra vocês aqui uma vez a foto da Sabrina Sato, que ela fez essa maquiagem. Ela tem a ponta do nariz assim bem caidinha e esse terço bem maior. E aí fizeram essa maquiagem padrão nela. Gente, ficou horrível. Ela fica muito mais bonita sem a maquiagem do que com a maquiagem. Por quê? Porque não foi estudada essa medida dos 3/3. Oi, Pri! Bom dia! Bom dia, Pri! Chegou agora, né? Gente, eu vou deixar a live salva, tá? Porque tem conteúdo nessa live, né? Então, vocês já vão começar a fazer isso hoje na cliente de vocês. Mede os 3/3 do rosto dela. O terço que for maior, tu vai apagar com contorno. O terço que for menor, tu vai acender com corretivo. Por exemplo, tem pessoas que tem essa distância aqui, ó, entre boca e nariz, bem próxima, assim, ó. Aí o que tu vai fazer? Tu vai passar um corretivo aqui. Tem pessoas que têm o queixo bem pequenininho. Aí tu vai passar o corretivo no queixo. Aí tem pessoas que já têm o queixo bem maior em relação aos outros 2/3. Vai passar contorno. Então, vocês a partir de hoje já vão ter uma visão diferente. Já dá para implementar o que eu tô falando aqui na cliente de vocês.
Só isso já vai fazer vocês acertarem demais e parar de errar na hora de fazer o contorno. Eu não quero erro na hora de fazer contorno, na hora de fazer maquiagem. Por isso que eu tô me comprometendo a vir aqui falar com vocês. Hoje a gente saiu fora do padrão, mas a gente vai fazer lives aqui toda terça e quinta-feira, às 12h37. Então, 12h37, estejam preparadas para estar comigo aqui, pra gente sempre falar de um assunto que vai levar vocês ao único caminho que eu quero. Fazer com que as clientes amem sua maquiagem. A Denise chegou agora, chegou atrasada. Eu vou deixar salva, tá? E a Bri tá no trânsito. Meu Deus, não mexe no celular. A única coisa que eu quero causar essa transformação na vida de vocês é a cliente amar sua maquiagem. Por favor, não quero acidente de trânsito. Gente, agora eu vou deixar vocês, né, refletindo. Até pra quem vai assistir a live depois, né, vou deixar salva. Com base em tudo que vocês viram hoje aqui, em tudo que eu falei, em tudo que eu mostrei. Vocês acham que vale mais a pena fazer maquiagem padrão ou fazer aquela análise de formato de rosto e jogar o contorno de iluminação naquele padrão de formato de rosto? Ou vocês acham que vale mais a pena fazer essa análise que eu ensino? Quero que vocês reflitam, não precisa responder, mas só para e reflete. Porque é isso que vai fazer a cliente de vocês amar a maquiagem, tá bom? Então, assim, gente, muito obrigada. Outra coisa, eu tô fazendo algumas pesquisas com algumas meninas, né? Algumas seguidoras minhas no Instagram. Então, se você recebeu uma mensagenzinha minha, eu tô tentando fazer algumas pesquisas pra saber qual o melhor conteúdo pra vocês, tá? Pra criar um conteúdo aqui que realmente possa agregar na vida de vocês, tá? Então, muito obrigada. Gente, se vocês tiverem alguma sugestão também, eu quero que a Joyce fale sobre isso, manda direct pra mim que eu vou reservar um horáriozinho aqui, porque eu tô com uma linha editorial montada já para 2 meses, então dentro de 2 meses aqui já tenho bastante conteúdo para fazer, mas pode mandar mensagem para mim que eu vou atender pedido de vocês, porque é isso que eu quero. Fazer com que esse conteúdo seja interessante para vocês, não é para mim que ele tem que ser, é para vocês, tá? Muito obrigada pela presença de vocês e até terça-feira, 12h37 aqui, temos a live. Tchau!